você sente que está sempre cuidando de tudo e de todos, menos de si, que vive no piloto automático, tentando agradar, se encaixar, manter aparências, mas por dentro algo grita por pausa, por silêncio, por reencontro. Napoleão Hill dizia que a verdadeira transformação começa quando você decide se priorizar, não por egoísmo, mas por sobrevivência emocional. Esse vídeo não é só sobre cura, é sobre reconexão. É sobre voltar a si, abraçar suas partes esquecidas e iniciar um novo ciclo com consciência, amor e coragem. Se você sente que precisa respirar mais fundo e voltar para dentro, então esse conteúdo foi feito exatamente para você. Existe um mundo inteiro dentro de você que nunca recebeu a devida atenção. Um universo simbólico, emocional e espiritual que guarda as respostas que você tanto busca fora. Napoleão Hill afirmava que o verdadeiro poder não está nas circunstâncias externas, mas na mente profundamente conectada ao seu centro. Porém, a sociedade nos treina para o barulho, para a comparação, para o desempenho. E assim, nos afastamos da única coisa capaz de nos curar, o autoconhecimento. Esse afastamento não acontece de uma vez. Ele vem em forma de distrações, correria, metas que não são nossas. Vamos nos moldando às expectativas dos outros até esquecermos quem somos por dentro. E quanto mais negamos esse chamado interior, mais perdidos nos sentimos no mundo. Porque o desconforto que sentimos fora é reflexo da desconexão que começou dentro. A cura emocional exige esse retorno ao interior. Não como fuga da realidade, mas como reconexão com a verdade. É preciso silenciar o ruído externo para ouvir a linguagem do inconsciente, feita de imagens, sensações e intuições. Hill dizia que só quando dominamos a nós mesmos é que conquistamos o mundo. E esse domínio não é força bruta, é escuta sensível. A mente é uma casa cheia de quartos trancados. Cada um deles guarda partes suas esquecidas ou reprimidas. E para curar, você precisa entrar nesses espaços, abrir portas com coragem e acolher o que encontrar. A verdade interior assusta no início, mas liberta à medida que é aceita. Com compaixão, e quanto mais você conhece seu mundo interno, mais poder tem sobre o externo. Esse mergulho em si não é confortável, mas é transformador. É nele que você reencontra sua essência e acessa forças que estavam adormecidas. Napoleão Hill via esse processo como um despertar espiritual e psicológico. Não um ritual esotérico, mas um reencontro com a sua identidade mais real. E é só com essa identidade ativa que a cura verdadeira acontece. Você pode continuar buscando fora, ou pode fazer o caminho de volta, porque tudo o que você precisa para começar a se curar já está dentro de você, esperando ser lembrado. Vivemos em um ritmo acelerado, mas vazio. Fazemos muito, sentimos pouco. Produzimos, mas não nos preenchemos. Essa desconexão emocional se manifesta como cansaço crônico, desânimo e relações rasas. Napoleão Hill apontava que a mente sem direção interior se torna prisioneira da repetição. E essa rotina sem propósito adoece silenciosamente o coração. A maioria das pessoas acorda, trabalha, consome, dorme e repete. Elas não vivem, elas obedecem. Obedecem a padrões impostos, a expectativas alheias, a narrativas que nunca questionaram. A alma vai se calando até que um dia ela grita em forma de crise. E é aí que surgem os sinais de que algo precisa mudar. O vazio não é ausência de vida, é ausência de significado. É quando o corpo está presente, mas o espírito está ausente. E essa ausência de si mesmo causa um tipo de dor que nenhuma distração consegue preencher. É nesse momento que o inconsciente começa a se expressar, por meio de sintomas, sentimentos e sonhos. E a cura começa com a disposição de escutá-los. Essa escuta, porém, exige pausa. Exige sair do piloto automático e perguntar: estou vivendo o que é meu ou apenas sobrevivendo no que esperam de mim?
Napoleon Hill acreditava que o maior obstáculo do sucesso era a falta de clareza interior. E a clareza só aparece quando silenciamos a agitação da rotina. A reconexão emocional começa quando damos atenção ao que sentimos. Quando paramos de minimizar nossas dores, nossos limites, nossas necessidades. Quando compreendemos que o corpo fala o que a mente tenta ignorar e que as emoções, por mais desconfortáveis que sejam, são mensageiras da verdade interior. Elas não são fraquezas, são mapas. Se você sente que está vivendo no automático, esse é o chamado. Talvez você não precise de mais velocidade, e sim de mais presença, de menos desempenho e mais escuta. Porque só quem se reconecta consigo consegue se curar de verdade. Todos nós carregamos uma sombra. Ela não é maldade, é tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou negamos em nós. Medos, traumas, impulsos, dores antigas, partes nossas que não se encaixaram nas regras sociais ou familiares. Napoleon Hill dizia que enfrentar a si mesmo é o maior dos desafios e o mais necessário, porque ninguém se cura fingindo ser alguém que não é. A sombra não desaparece quando ignorada, ela se fortalece. E se você não a reconhece com consciência, ela domina suas escolhas no silêncio. Ela sabota relacionamentos, gera explosões emocionais, provoca autossabotagem. Mas quando você tem coragem de olhar para ela com respeito, ela deixa de ser ameaça e passa a ser uma aliada no seu processo de cura e evolução. Integrar a sombra é dizer: eu aceito quem eu fui, eu acolho quem eu sou e escolho quem desejo ser. É transformar dor em consciência, culpa em compaixão, passado em força. É deixar de fugir e começar a dialogar com as partes que você esconde. E nesse processo surge uma nova potência interior, porque agora você não está mais dividido. Você está inteiro, mesmo com cicatrizes. Se isso faz sentido para você até aqui, considere se inscrever no canal e curtir este vídeo. E se quiser compartilhar, qual parte sua você sente que precisa acolher com mais amor? Seu comentário pode inspirar alguém a fazer esse mesmo mergulho. A cura é pessoal, mas o impacto dela pode ser coletivo. E cada passo de consciência abre caminho para outros. Hill nos lembrava que não existe sucesso sem autodomínio. E autodomínio não é controle, é integração. É saber quem você é, luz e sombra, e ainda assim escolher agir com verdade. Esse nível de presença traz um tipo de paz que não depende de aprovação externa, porque você para de esconder e começa a se libertar. A sombra só assusta enquanto está no escuro, mas quando você acende a luz da consciência, ela revela sabedorias adormecidas. Você deixa de ter medo de si e passa a caminhar com mais segurança, porque agora você está inteiro e desperto. Amar a si mesmo não é vaidade para qualquer cura verdadeira. Napoleon Hill ensinava que ninguém pode entregar ao mundo aquilo que não cultiva internamente. E amor próprio é isso, uma escolha diária de se tratar com respeito, dignidade e verdade. É aprender a se ouvir antes de se esgotar, porque quem se prioriza não machuca, se fortalece. Muitos confundem amor próprio com egoísmo, mas egoísmo é querer tudo só para si, enquanto amor próprio é se incluir na equação. É reconhecer que você tem o direito de estar bem, de ser feliz, de se sentir inteiro. É entender que você não veio ao mundo para agradar todos, mas para viver com autenticidade. E autenticidade exige coragem para dizer sim e também para dizer não. Priorizar-se é escolher sair de padrões que te adoecem. É aprender a colocar limites onde antes havia permissão demais. É perceber que algumas relações, trabalhos e ambientes não merecem sua energia. E ter força para abrir mão do que te enfraquece, mesmo que ainda te pareça familiar.
Esse é um ato radical de amor, abrir espaço para o novo. Amor próprio é também aprender a se acolher nos dias difíceis, nos dias em que você erra, falha, recua, mas escolhe seguir com compaixão. Hill dizia que o fracasso não existe para quem decide continuar com consciência, e isso começa com um olhar gentil para dentro. Eu ainda estou aprendendo, mas sigo. Esse tipo de força não grita, ela sustenta. Você ensina ao mundo como deve ser tratado pelo modo como trata a si mesmo. Quando você se valoriza, o universo responde. Quando você se respeita, suas relações mudam. E quando você se escolhe, sua vida se reorganiza. Porque o amor que você cultiva dentro vira espelho para tudo ao redor. Não espere estar inteiro para se amar. É o amor próprio que vai te ajudar a se reconstruir. E quanto mais você se escolhe com verdade, mais inteiro você se torna. Essa é a base da cura, a decisão de ser sua prioridade sem culpa. Toda transformação exige um luto, o luto daquilo que já não serve mais. Desapegar não é perder, é liberar espaço para o novo. Napoleão Hill dizia que crescer é escolher com consciência aquilo que estamos dispostos a deixar ir. Relacionamentos, hábitos, pensamentos, há ciclos que precisam se encerrar para que outros comecem. E manter o que dói só por medo de mudar é prolongar o sofrimento. Apegamo-nos ao que é familiar, mesmo que nos machuque. Padrões repetidos, afetos rasos, rotinas que nos anestesiam, tudo isso pode parecer seguro. Mas o preço da zona de conforto é a estagnação da alma. Desapegar é declarar: eu mereço mais do que sobreviver, eu escolho viver com verdade. E esse ato, por mais difícil que seja, abre portas que estavam trancadas pela ilusão. O desapego não é frieza, é maturidade emocional. É compreender que algo foi importante, mas que seu tempo terminou. É honrar o que passou, mas não se aprisionar ao passado. Amo ensinava que a renovação mental exige esvaziamento. Só assim novas ideias e experiências entram. E isso vale para tudo: pessoas, crenças, versões antigas de você mesmo. Transformar-se é um processo interno que se reflete em decisões externas. Quando você muda por dentro, o mundo à sua volta reage. Às vezes dói perder o que era conhecido, mas a dor da transformação é sempre mais leve que a dor da estagnação. E cada ato de desapego consciente é um passo na direção da sua essência. A verdadeira liberdade começa com a coragem de deixar ir. Esse espaço vazio que o desapego deixa não é ausência, é preparação. É o terreno fértil onde novas sementes podem ser plantadas. E essas sementes florescem mais rápido quando não estão sufocadas pelo excesso de passado. Você não precisa carregar tudo o tempo todo. Soltar é sinal de força, não de fraqueza. Quando você solta o que pesa, sobe. E quando sobe, enxerga com mais clareza. O que antes parecia perda, agora se revela libertação. Porque o desapego não leva embora quem você é. Ele devolve quem você havia esquecido de ser. Quando você começa a se priorizar, algo mágico acontece. O universo começa a responder com sinais, encontros e caminhos inesperados. Napoleão Hill chamava isso de sincronicidade. Eventos que parecem coincidência, mas são respostas vibracionais. É quando você pensa em mudar e aparece uma oportunidade, uma pessoa, um livro, uma ideia. Como se o mundo lá fora estivesse escutando o seu movimento interno. A sincronicidade não surge do acaso, mas do alinhamento. Quando sua mente, suas emoções e suas ações estão em coerência, a realidade se ajusta. Hill ensinava que pensamentos emocionalizados com fé atraem circunstâncias compatíveis, e que quanto mais você se conecta com sua essência, mais portas se abrem com leveza. Você sai do controle forçado e entra na fluidez consciente. Esses sinais não gritam, eles sussurram. Estão nas conversas casuais, nas ideias que surgem do nada, nos encontros aparentemente aleatórios. É preciso presença para percebê-los e sensibilidade para acolhê-los como parte do processo.
Porque o universo não entrega tudo de uma vez. Ele testa sua prontidão aos poucos. A sincronicidade é a linguagem da alma em movimento. Quando você diz sim para a sua verdade, o mundo diz sim para você. E o que parecia distante, difícil ou impossível começa a chegar com mais facilidade. Não porque ficou fácil, mas porque agora você está em estado de merecimento. Você passou a vibrar com clareza, e clareza atrai precisão. Isso não é mágica, é energia aplicada com consciência. Você começa a observar padrões, perceber conexões, seguir intuições. E quanto mais confia nesse fluxo, mais ele se intensifica. Hill dizia que fé mais ação cria momentum, e é nesse momentum que a realidade se reorganiza ao seu favor. Se você anda percebendo sinais, não os ignore. Eles são a confirmação de que você está no caminho certo. E se ainda não vê nenhum, continue no processo interno. Porque os sinais sempre chegam para quem se alinha com o próprio propósito. Dentro de cada um de nós vive uma voz crítica. Ela sussurra que não somos bons o suficiente, que estamos atrasados, que vamos falhar. Essa voz não nasceu com você. Ela foi construída por críticas, comparações e traumas. Napoleão Hill dizia que o maior inimigo do sucesso é a dúvida cultivada na própria mente. E esse crítico interno é o jardineiro do medo, da culpa e da autossabotagem. Ele se disfarça de prudência, de racionalidade, até de humildade. Mas, na verdade, está tentando te proteger de algo que já passou. Foi útil em algum momento da sua vida, mas hoje te aprisiona num ciclo de auto-julgamento. E a cura começa quando você reconhece: essa voz não é a minha verdade. É apenas uma gravação antiga que precisa ser ressignificada. Silenciar o crítico não é lutar com ele, é escutá-lo com compaixão. É entender de onde vem, acolher a dor que ele carrega e reposicionar sua narrativa. Hill falava da importância de substituir pensamentos negativos por afirmações conscientes, porque o cérebro aprende pelo que é repetido com emoção. E se você repetir amor, presença e coragem, isso se tornará um novo padrão. Você não precisa mais obedecer uma voz que te diminui. Você pode criar uma nova voz interna, mais justa, mais forte, mais aliada. Uma voz que te impulsiona em vez de travar. Uma narrativa que acredita em você mesmo nos dias em que você duvida. E isso se constrói com prática, paciência e muita autocompaixão. A mente, quando treinada para o amor, começa a curar feridas invisíveis. Você deixa de se sabotar e começa a se apoiar. Deixa de se punir e começa a se reconstruir. E isso muda completamente sua energia, seus relacionamentos, suas decisões. Porque quem tem paz dentro não precisa mais se sabotar para se sentir seguro. A sua verdadeira voz é aquela que te dá força, não medo, que te chama para frente, não para trás, que te lembra que você está evoluindo e não falhando. Ouça essa voz, ela está aí. Ela só precisa de espaço para crescer. A intuição é a voz da alma que sussurra por onde ir, mesmo quando a mente não entende. Napoleão Hill reconhecia essa força silenciosa como parte do nosso poder criativo. Ele chamava isso de inteligência infinita, uma conexão com algo maior, que nos orienta quando estamos alinhados internamente. O problema é que fomos ensinados a desconfiar dessa voz. Vivemos num mundo que valoriza o barulho da lógica e despreza o sussurro da percepção. Mas a intuição não é irracional, ela é suprarracional. Ela capta sinais sutis, combina experiências, emoções, energia e contexto. É uma sabedoria ancestral que te guia quando você está presente. Quanto mais você se ouve, mais clara ela se torna. E quanto mais ignora, mais distante ela parece ficar.
Hill dizia que os grandes visionários tomaram decisões intuitivas antes das provas aparecerem. Eles confiavam em algo que sentiam, mesmo que não pudessem explicar, porque sabiam que se esperassem por garantias externas, perderiam o momento certo de agir. A intuição não grita, ela apenas se retira quando é desacreditada e reaparece quando você volta a confiar em si. Confiar na sua intuição é um ato de coragem e amor próprio. É dizer, eu valorizo minha percepção, eu acredito na minha leitura do mundo. E isso fortalece sua identidade, sua autonomia, sua força de decisão. Te agradecer por ter ouvido palavras. Se você puder, deixe o seu joinha com seu like e se inscreva no canal para que a gente possa continuar conversando. Você passa a se mover com mais leveza e mais certeza, porque agora você está caminhando com sua própria bússola nas mãos. Essa conexão interna muda tudo. Você deixa de se perder em opiniões alheias e começa a construir seu próprio caminho. Deixa de se moldar por medo e passa a se alinhar por verdade. E isso gera paz, não por ausência de problemas, mas por presença de direção. A intuição te conduz com firmeza quando você silencia e escuta. Você não precisa de todas as respostas agora. Precisa apenas aprender a escutar o que sua alma já está tentando te dizer. Porque o próximo passo já está dentro de você, esperando coragem para ser dado. Muita gente tenta calar as emoções como se fossem inimigas. Mas, na verdade, elas são mensageiras do nosso mundo interior, tentando nos alertar sobre algo que precisa de atenção. Napoleão Hill ensinava que o autodomínio começa com a escuta sincera das próprias emoções. Não com sua repressão, tristeza ou medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo em você está pedindo mudança, acolhimento ou cura. A raiva, por exemplo, mostra que seus limites foram violados. A tristeza aponta para uma perda ou desconexão. A culpa, quando saudável, indica desalinhamento com seus próprios valores. Todas essas emoções carregam códigos de informação. Ignorá-las não resolve, só prolonga a dor. Hill dizia que o sucesso emocional depende da capacidade de interpretar a própria vida com clareza. E as emoções são como setas indicando onde você ainda precisa olhar. Quando você para de lutar contra o que sente, começa a se libertar do sofrimento. Porque sentir não é fracassar, é viver com consciência. E é essa consciência que transforma a dor em aprendizado. Negar as emoções te mantém preso a padrões inconscientes, mas acolhê-las com maturidade te coloca no controle da narrativa. Você passa a agir com equilíbrio em vez de reagir por impulso. E isso muda completamente a qualidade das suas decisões e dos seus relacionamentos. Porque quem escuta suas emoções não precisa mais ser refém delas. Autoconhecimento passa necessariamente pelo reconhecimento das suas dores emocionais. Não para se vitimizar, mas para encontrar o que está fora do lugar. É nesse ponto de contato interno que a cura começa, mas como processo honesto. E processo exige escuta, respeito e presença com o que se sente. Pare de fugir do que dói. A dor só quer te mostrar onde você ainda não se olhou com verdade. E quando você aceita sentir, você começa de fato a se libertar. Colocar limites não é afastar as pessoas, é se proteger do que te desequilibra. Napoleão Hill afirmava que o respeito começa internamente e é refletido nas relações. Limite é o que separa o que te nutre do que te drena. É um não que carrega dentro dele um sim para você mesmo. E quem não se prioriza acaba sendo engolido pelas demandas alheias. Dizer sim para tudo é negar suas próprias necessidades, é se anular aos poucos, esperando ser reconhecido por um sacrifício invisível. Mas o mundo não premia quem se anula, premia quem se posiciona com clareza. Hill via o posicionamento como uma força de liderança interior. E toda liderança começa com a coragem de se proteger.
Limites saudáveis não criam muros, criam pontes honestas. Eles comunicam onde termina o outro e começa você. Ajudam a manter vínculos mais autênticos, baseados no respeito mútuo. Porque quem se valoriza ensina o outro a valorizar também. E isso muda a dinâmica das relações ao seu redor. Muitas pessoas têm medo de impor limites por medo de perder vínculos. Mas a verdade é que os vínculos que não sobrevivem a um limite já eram frágeis demais para sustentar você. O que é verdadeiro permanece, mesmo quando você diz não. E o que se afasta abre espaço para algo mais saudável entrar. Colocar limites é, antes de tudo, um ato de autoestima. Você não precisa explicar tudo. Você não precisa justificar o que sente. Você só precisa ser coerente com aquilo que acredita ser justo para você. E quanto mais firme for com amor, mais livre você será. Porque o limite certo colocado com paz cria a ordem que o seu emocional precisa. A cura emocional também passa pela reeducação do que você permite. E você tem o direito de parar de permitir aquilo que te enfraquece. Coloque limites com firmeza e afeto, por você e por todos que te cercam, porque só quem sabe se proteger é capaz de viver com leveza. Quando você começa a se priorizar, algo muda, e não é só dentro de você. As relações ao seu redor também se transformam. Algumas se afastam, outras se aproximam com mais verdade. Napoleon Hill dizia que quando você muda a sua frequência, atrai pessoas que vibram na mesma direção, e aquelas que não acompanham, naturalmente se distanciam. Esse processo pode ser doloroso no início, porque percebemos que muitos vínculos estavam sustentados por dependência, medo ou conveniência. Mas é justamente aí que a cura emocional se aprofunda, quando você escolhe qualidade ao invés de quantidade. Quando entende que não é egoísmo perder pessoas, é libertação ganhar autenticidade. Ao viver com mais verdade, você cria novas referências de amor e respeito. Você passa a aceitar menos migalhas e exige mais reciprocidade. E isso não afasta as boas relações, as fortalece. Porque agora você não negocia mais sua paz para manter aparências. Você constrói vínculos com base em essência, não em carência. Hill acreditava que o ambiente influencia fortemente a mente. Por isso, cultivar relações saudáveis é uma das maiores formas de proteger sua jornada. Pessoas que te ouvem, que te respeitam, que torcem por você de verdade. Pessoas com quem você pode ser inteiro, sem máscaras, sem performance. Essas são as relações que curam. E as que vão embora, aprenda com o que doeu e siga leve. Nem todo afastamento é perda. Muitos são a prova de que você cresceu. E cresceu tanto que não cabe mais nos mesmos espaços de antes. Isso é evolução, não rejeição. Sua cura vai moldar um novo mundo à sua volta. E esse mundo começa pelas pessoas que caminham com você. Cuide do seu campo relacional como quem cuida de um jardim. Pode o que pesa, regue o que floresce, porque relações verdadeiras são reflexo da sua verdade interior. A transformação verdadeira não precisa ser anunciada, ela é percebida. Quando você começa a se priorizar, a se curar, a viver com mais verdade, as pessoas ao redor sentem, e muitas se inspiram. Napoleon Hill dizia que o exemplo é a forma mais poderosa de liderança. Você muda o mundo, primeiro, mudando sua própria postura diante dele. Não é sobre convencer ninguém com palavras. É sobre ser coerente com aquilo que você acredita e pratica todos os dias. É sobre se levantar com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Essa vibração autêntica impacta mais do que 1000 discursos, porque quem está em paz consigo irradia confiança e respeito. Pessoas ao seu redor começarão a se perguntar o que mudou. Vão perceber sua presença mais firme, seu olhar mais sereno, sua energia mais limpa. E muitas vezes isso será o convite silencioso para que elas também comecem suas jornadas.
Você se torna um espelho que mostra possibilidades, não porque impõe, mas porque vive. Hill acreditava que a verdadeira riqueza é a que se compartilha com o mundo. E viver com propósito, amor próprio e consciência é uma forma de distribuir essa riqueza todos os dias. Seu processo de cura não é só seu. Ele toca filhos, amigos, parceiros, colegas. Ele limpa dores antigas que passariam adiante e planta novas referências para as próximas gerações. A transformação pessoal é o maior ato coletivo que existe, porque ao curar-se, você se torna uma fonte de inspiração viva. Você prova que é possível ser gentil e forte, sensível e firme, amoroso e claro. E isso abre caminhos onde antes só havia repetição de padrões. Sua escolha de se priorizar é também um presente para o mundo. No fim, curar-se não é só se libertar. É libertar também os outros da obrigação de te carregar, de te adivinhar, de te consertar. Você assume a responsabilidade pela própria felicidade. E com isso, ensina que viver com verdade é o caminho mais bonito de amar. Porque quem vive com verdade inspira transformação só por existir. Você acabou de percorrer uma jornada de reconexão, de presença, de verdade. Agora a escolha é sua. Seguir se colocando em último lugar ou finalmente assumir o papel principal da sua própria vida. Napoleon Hill nos lembra que toda cura começa com decisão, e decidir se priorizar é o primeiro passo para curar o corpo, a mente e a alma. Se esse vídeo tocou algo em você, curta, se inscreva aqui no canal e comente. O que você vai começar a fazer por si mesmo a partir de hoje? Sua escolha pode inspirar alguém a também se colocar em primeiro lugar. Porque quando você se cura, você transforma muito mais do que a sua história. Você abre caminho para que outras pessoas também se curem pelo exemplo.